Fala, meu inscrito, fala, meu seguidor, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre Firebase, mais especificamente sobre back-end, tá? Mas a gente vai incluir o Firebase também nessa conversa. Porque o Firebase é onde a gente vai salvar os nossos dados e também a gente trazer dados para autenticação de usuário. Eu tenho essa ferramenta aqui e é um agente de WhatsApp. A gente se conecta, a gente loga, se conecta através do QR Code do WhatsApp. E ao se conectar, você tem um prompt do lado que você edita. Editando esse prompt, o Gemini vai responder por você no WhatsApp, usando esse prompt que você escreveu. E aqui eu tenho alguns dados interessantes aqui para mostrar para vocês. E esse aqui é o back-end inteiro que eu vou mostrar para vocês. Também vou mostrar para vocês a página principal. Aqui está escrito em TypeScript. Aqui eu tenho um método de autenticação que a gente utiliza. Vamos voltar lá para o Firebase para a gente ver. Aqui é a minha conta no Firebase. Essa aqui é o meu perfil. E aqui eu tenho um programa aqui que eu criei, ou seja, um banco de dados para me suprir um programa que eu estou programando por fora do Firebase. E se eu clicar no programa, tem alguns dados que ele me dá, por exemplo, ID de projeto, número de projeto, chave de API da web. Esses dados são super importantes para você apontar que é a sua conta que vai ser utilizada para salvar esses dados que você está usando na API no seu aplicativo. E antes de continuar, eu quero mostrar para vocês que eu tenho o meu curso aqui já na Hotmart. Você pode comprar por R$70, é bem barato. Ele é voltado para pessoas que realmente querem viver da internet, querem viver da programação, desenvolvimento web. E eu ensino, inclusive, a utilizar IA no curso. Muita gente não sabe programar, eu ensino você a criar um ambiente de desenvolvimento. Se você tiver interesse, vai lá, compra, o curso está muito legal. Eu vou adicionando mais vídeos sempre lá sobre cibersegurança. Eu terminei o curso agora, então eu estou criando esse anexo de cibersegurança lá, mas o curso é voltado para pessoas que querem aprender a viver da internet mesmo, criar um ambiente de desenvolvimento para programar utilizador, o WordPress ou a inteligência artificial. Adquiri o curso lá que tá bem legal, tá bem interessante. Descendo mais aqui embaixo, tem as mesmas informações que ele me dá um exemplo de código NPM para me rodar, um exemplo de back-end aqui embaixo. E além disso, indo para contas e serviços, a gente tem uma chave privada. Essa chave privada é justamente o que a gente viu aqui. É o Google Application Credentials Johnson. Isso aqui é muito importante, porque é isso aqui que vai definir se os arquivos serão salvos ou não na sua conta da Firebase. E essas informações aqui, é isso aqui, ó, é um arquivo.env. Eu censurei, logicamente, tudo para que vocês não salvem arquivos na minha Firebase. Mas aqui tem tokens de autenticação, chaves de ID, chaves privadas. E essas credenciais são super importantes para salvar os dados, para o back-end poder salvar os dados na sua conta do Firebase. Por quê? Porque toda vez que você vai enviar um arquivo lá para a Firebase, para você ou identificar o e-mail, se o e-mail ainda existe na conta, ou para salvar um arquivo no seu banco de dados que está lá na Firebase, ele, além de usar as informações, aqui, API User, que é onde vai ser salvo no banco de dados, ele também envia junto um chamado API Auth. Esse API Auth, ele vai ser enviado juntamente com os dados para salvar os arquivos na Firebase. Aqueles primeiros dados que a gente viu, vamos voltar lá, esses dados aqui são os dados indicadores de qual conta vai ser salva os arquivos, que é justamente essa rota aqui, API User. Só que junto com ela vai ter também a API Auth, que é justamente isso aqui que a gente viu. A gente baixa isso aqui, salva no arquivo.env, salvando no arquivo.env, a gente tem essas informações que serão enviadas junto com os arquivos para que você consiga realmente salvar coisas no seu banco de dados. É um método de autenticação para ficar mais seguro. Indo aqui para a página de login, a gente pode ver que as informações que são enviadas, olha só, useAuth é enviado para o useAuth justamente para o useAuth identificar se realmente esse e-mail existe ou não, ou se essa senha existe ou não. Aqui a gente está autenticando só o e-mail, né, no caso, porque a senha a gente ainda não incluiu para autenticação. Mas aqui, apesar de falar password, não está identificando password, só está identificando e-mail. Então, se o e-mail existir, simplesmente ele já consegue entrar na conta. Indo aqui para dashboard, a gente tem algumas informações. Por exemplo, aqui é o QR Code que é gerado. Esse QR Code que é gerado, ele vai poder fazer com que o seu WhatsApp se conecte com a conta. E, além disso, também a gente tem informações que são enviadas aqui para o banco de dados, tá vendo? User Script tem um banco de dados que se chama User. E uma informação, um documento dentro desse banco de dados que se chama Script. E esse documento, ele tem uma tag chamada Agent Script. Então, toda vez que a gente enviar para uma tag chamada Agent Script, ele vai salvar exatamente nessa tag. Vai ser a tag que o Gemini vai utilizar para pegar as informações dele e
poder responder as mensagens automaticamente no WhatsApp. Então, para você salvar essas informações, você precisa salvar em algum lugar. Você salva ali através de um método de autenticação, que é o que a gente já viu, é o useAuth. Através desse arquivo aqui, que é o primeiro arquivo, enviando os dados que você digitar. Por exemplo, meu nome é Delphi e eu trabalho no depósito, juntamente com, tanto também com aquelas informações que a gente viu, está salva em outro documento aqui também, juntamente com essas informações apontadoras de conta e esse arquivo aqui, você consegue salvar, por fim, aquela informação naquele campo chamado agent script. Indo mais para frente, a gente tem aqui um usuário apenas que existe no site, que é o Delphi IP. E esse usuário é o que a gente viu aqui. Em login page, a gente está enviando para useAuth, essa rota que a gente está no nosso endpoint aqui. E essa rota, ela se diz respeito justamente a esse authentication aqui, a essa página. Lá, aquele user tá aqui, ó, em Firebase. Aquele user que a gente estava falando, tá aqui, ó, Firebase, users, e aqui tá o nosso banco de dados, que é referente só àquele e-mail específico, e aqui tá Agent Script, tá vendo? Que é um subdocumento que tem dentro do banco de dados. A gente tá falando sobre o Gemini, esse aqui é o Gemini. O Gemini, ele vai pegar uma API Key. E essa API Key aqui que o Gemini vai pegar para poder confirmar que você tem uma conta no Gemini e poder enviar para você as informações e justificar que realmente é a sua conta no Gemini, ele usa esse API Key aqui. Esse API Key também deve ser colocado dentro do Env. Aqui, tá vendo? A API Key é igual. Ele vai pegar esse caminho aqui, que é o .env, todos os arquivos estão pegando esse arquivo .env para verificar dados. Por fim, a gente tem o nosso arquivo, que é o arquivo de autenticação de rotas. A gente tem aqui indicadores para Firebase, administração, autenticação da Firebase. Esse auth-route, ele vai pegar informações da nossa Firebase para poder confirmar informações que estão sendo digitadas ali na página login ou que estão sendo solicitadas na página do dashboard. A gente vai rodar isso aqui agora e para rodar, a gente tem aqui os arquivos estão tudo numa pasta. Então nessa pasta aqui, para rodar a gente tem que abrir esse property nas páginas, tanto na página principal da ferramenta, que é a página raiz, tanto também quanto na página de back-end. Então a gente vem aqui, a gente abriu dois prompts, um está na página de back-end e outro na página raiz. Em ambos a gente roda o comando npm run dev, página back-end, e esse npm run dev vai compilar os arquivos, as informações. Se tiver tudo certo, vai rodar tudo bem. Agora na página raiz a gente faz a mesma coisa, npm run dev. Olha só, rodou direitinho. Agora a ferramenta está rodando aqui no 5173. Tá vendo só que aqui ele já se conectou ao Firebase da admin? Firebase Admin SDK é um programa na Firebase que identifica usuários. Aqui está rodando nesse endereço, mas a nossa raiz está rodando nesse endereço. Então a gente pega esse endereço aqui e vai na internet. E a gente recarrega aqui a nossa página. E eu já tenho a ferramenta aqui. E essa aqui é a página principal da nossa ferramenta, do nosso site. Aqui nessa página, se eu clico em Quero Comprar Agora, ele entra em contato comigo por WhatsApp. Mas o interessante pra gente é aqui, acessar meu painel. Esse painel aqui tá naquele código que a gente mostrou pra... Esse painel aqui tá naquele código que a gente viu. Em Login Page, ele envia as informações para a rota de autenticação, para auth-routes. E essa auth-routes já verifica se esse e-mail existe ou não na minha Firebase. Eu vou pegar um e-mail que existe, o único e-mail que existe, por enquanto, é justamente esse e-mail aqui, que é o Delphi IP, que eu acabei de colocar. Inclusive tem um ID de usuário. Como eu falei para vocês, a senha não está autenticada, então mesmo que eu saiba a senha, não preciso da senha para mim entrar. Mas aqui eu posso preencher qualquer coisa, por exemplo, um dígito apenas. Aqui eu consigo me conectar através do WhatsApp. Quando eu clico em gerar um QR Code, ele vai gerar o QR Code. E se eu usar o celular para me conectar, ele vai conseguir se conectar. Como você pode ver, aqui está mostrando carregando o script. Porque eu apaguei todos os outros bancos de dados e o banco de dados referente ao Delphi IP não existe mais, entende? Então, por exemplo, se eu apertar F12 aqui, ele vai me mostrar que o nosso código gerou um banco de dados, mas esse banco de dados não foi salvo na Firebase. Isso eu faço por segurança, porque eu prefiro eu mesmo criar o banco de dados daquele usuário do que ele mesmo criar esse banco de dados automaticamente clicando ali, entende? Então, quando ele falar, eu comprei a sua ferramenta, eu coloco o e-mail e também crio um banco de dados para esse e-mail, para essa pessoa. Então a gente vê aqui que a nossa página criou um banco de dados. Vamos ver qual banco de dados que ela criou. Aqui, ó, tá no nosso back-end e ele tentou criar um banco de dados. E no caso ele recebeu esse banco de dados aqui porque o nosso código gerou esse banco de dados, mas esse banco de dados não existe na nossa Firebase, então a gente vai criar ele. Aqui a gente vai pegar aqui, ó, adicionar documentos na rota user, a gente adiciona o banco de dados e também adiciona o campo. O campo é o que a gente já viu, agent script, não é? Se for diferente, não vai salvar. Lembre-se disso. Ó, agent script com esse caminho de banco de dados que ele criou ali e pronto.
A gente pode editar esse agente script para ele ter já uma string específica, por exemplo, Delphi, ele vai carregar esse string. Voltando aqui, viu que ele carregou o Delphi lá no nosso Firebase que a gente fez. Então, se a gente editar o script aqui, por exemplo, colocar atendente de depósito, a gente salva e salvou. Se a gente botar no nosso banco de dados, a gente vai ver que salvou agente de depósito. Aqui, se você viu que tinha gerado o QR Code naquela hora também, conectando o WhatsApp e salvando aqui as informações, o seu WhatsApp ele está automaticamente respondendo para você. Bom, esse é o programa, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria falar que o Firebase é muito interessante para ser utilizado. É uma ferramenta assim incrível, né, da Google. Eu acredito que é da Google Cloud, né? Se eu não tiver visto errado. Então, assim, é uma recomendação que eu faço para vocês aí, todos que querem utilizar um banco de dados gratuitamente. É muito simples, como você viu, você só utiliza a rota de autenticação junto com o arquivo que você vai enviar para o Firebase e já era.